Marrocos foi palco do 12º Troféu de Navegação Sahara Aventura. Mais de 30 jipes marcaram presença nesta prova, com 9 equipas portuguesas em 4x4 na conquista das dunas marroquinas. Destaque neste evento para a presença de equipas oriundas das Ilhas Canárias e dos Açores. O Sahara Aventura é um evento esportivo onde a componente turística tem uma grande importância. A filosofia não é a de um rally, nem a de uma corrida de todo o terreno. A dinâmica desta prova consiste em descobrir centenas de waypoints durante as 5 jornadas de competição, num jogo que envolve a navegação, a estratégia, a fotografia e, claro, muita aventura. A competição está lá, a dureza de uma prova todo o terreno em África também, mas tem essa componente turística que permite, depois de 6 horas nos trilhos e nos estradões, descansar num hotel com piscina ou adormecer num acampamento luxo iluminado por milhões de estrelas. Está dado o mote, vamos à prova. A base deste troféu de navegação foi o Hotel Kenzie Asgore, na cidade de Ouarzazate, local onde decorreram as verificações técnicas e administrativas. Aqui foram apresentadas as 5 etapas desta 12ª edição da prova. Etapa a etapa, seriam depois revelados os waypoints escondidos pela organização, obrigando a esse jogo de estratégia, navegação, fotografia e aventura. E apesar do ambiente ser de festa, a ansiedade marcava a cara dos participantes. Nesta altura e ali mesmo às portas do deserto, a vontade de todos era começar a prova, que estava marcada para o dia seguinte. O pequeno almoço, esse, estava marcado para as 6h30 da manhã. Com os primeiros raios de sol a iluminar os picos das montanhas cobertas de neve, arrancou a primeira etapa. As equipas compostas por 2 jipes e 4 elementos receberam logo pela manhã os waypoints do dia que foram introduzidos no GPS e track sem cartografia. A primeira etapa revelou-se um osso duro de roer por causa dos 5 waypoints pontuáveis para o troféu ARB, conhecidos por serem muito duros. Os 5 obstáculos estavam situados em zona trialeira, a caminho do controle de segurança de passagem obrigatória, uma zona de muita neve. Algumas das equipas não conseguiram atingir o controle de segurança, algumas delas não terminaram a etapa. Entre elas estavam 5 equipas portuguesas. A vitória nesta primeira etapa foi para os homens da Pro Series Desert Team, que somaram os primeiros 850 pontos. O dia correu-nos bem, rolamos certinho desde o início da etapa, não perdemos tempo por nada, correu tudo muito bem. O ponto mais interessante foi, acho que a opinião é unânime em toda a equipa, foi o controle fotográfico. Tivemos, por um lado, para lá chegar um pouco de trial, foi bastante engraçado, com alguma neve, mesmo alguma neve para chegar ao waypoint, portanto, uma paisagem fantástica, portanto, foi muito bem escolhido o controle fotográfico, gostamos muito, foi o ponto que mais gostamos de visitar. Uma das particularidades desta prova é a fotografia. Cada equipa, para comprovar que esteve num waypoint, tem que tirar um retrato a 3 dos elementos que a compõem, mais os 2 jipes e um ponto de referência que identifica o local. Ao final do dia, a Pro Series liderava ex aequo com outra equipa portuguesa, a Duo Maquette Paredcar TT. Na terceira posição estavam os espanhóis da Survival 4x4 Zarco, com 630 pontos, e lideravam o troféu ARB. A segunda etapa foi uma etapa de transição em termos de paisagens. Os jipes largavam o ambiente de montanha e passavam para a planície com estradões a darem vontade de dar velocidade aos 4x4. A partida foi, como é tradição, em simultâneo. O objetivo era chegar a Zagora. Os primeiros waypoints eram de acesso fácil e pontuação máxima. O objetivo da organização era que as equipas se despachassem a chegar a estes pontos para poderem desfrutar da paisagem. Não se esqueçam que esta é uma prova com forte componente turística. Mas apesar de aparentemente fácil, equipas houve que não tiveram a vida facilitada. Nos portugueses, o GR Patrol da Duo Maquette Paredcar TT foi premiado com um furo e fuga d'água no radiador. Já o Toyota HDJ80 furou. Resultado, desclassificação na etapa. Quem estava a rodar bem, a exemplo da primeira etapa, eram os jipes da Pro Series Desert Team. Mais uma vez, os 2 Land Rover Defender alcançaram a vitória e somaram mais 670 pontos à geral. Com esta consolidação de pontos, aumentavam para o dobro a diferença para o segundo classificado, os homens da Duo Maquette Paredcar TT, que apesar de não ter pontuado nesta etapa, manteve o segundo lugar da geral. No segundo lugar da etapa ficou a Exact Aventura e em terceiro a equipa Terceira Açores. Para os líderes da prova, o objetivo era claro. Os nossos objetivos são melhorar sempre a classificação do ano anterior. No ano passado ficamos em quinto, tudo quando seja acima de quinto é bom para nós, mas claramente viemos para ganhar.
é o que estamos a tentar fazer. Depois do quinto posto na edição passada e da vitória na última edição do Grândola Aventura, os homens dos Defender queriam vencer esta Champions League da navegação, que é o Sahara Aventura. Com a terceira etapa entramos nas dunas. O Erg Chegaga estava mesmo ali à frente. O maciço do Nar, a oeste de Mohammed, servia de referência para os próximos 70 km que aí vinham. Dunas havia-as para todos os gostos. Pequenas, com crista, redondas, com grandes graus de inclinação, com tufos. O controle de segurança ficava numa das extremidades do Erg, perto do Largo Iriki. A prova deste terceiro dia levou as equipas numa viagem de ida e volta com o objetivo de amealhar o maior número de pontos. Uma viagem de navegação pelas dunas. Algumas das pistas fora da areia estavam proibidas para os concorrentes que assim tinham de navegar na areia. No fim da etapa, contas feitas e penalizações somadas. Temos um novo vencedor, a equipa terceira Açores aos comandos do Land Rover Defender, somaram 620 pontos. Os espanhóis da Survival 4x4 Zarco terminaram em segundo lugar com 460 pontos. A equipa da Exacta Aventura terminou em terceiro, apesar de terem sido os que mais pontuaram no dia, sofreram uma penalização por terem navegado numa pista proibida. Já os líderes da geral tiveram nesta terceira etapa uma má prestação. Somaram 185 pontos, abrindo assim caminho para que a concorrência se aproximasse na luta pela vitória. Com o arranque para a quarta etapa, uma verdadeira etapa maratona que ligaria Zagora a Erfoud, as equipas preparavam-se para estradões rolantes e umas bonitas imagens da planície marroquina. E após este longo dia, a Pro Series Desert Team regressou às vitórias e em 37 waypoints acumulou 1000 pontos para somar à geral. A Exacta Aventura ficou em segundo lugar com 980 pontos e ao Duo Maquette Parede Car TT conquistou 965 pontos. A filosofia do Sahara Aventura permite encontrarmos na prova veículos todo o terreno preparados até aos dentes para uma prova de TT, ao lado de 4x4 acabados de sair do stand e prontos para um passeio pela cidade. Todos eles são bem-vindos e com algum saber todos conseguem chegar ao fim. Entre profissionais e amadores encontramos algumas velhas raposas do deserto. Foi o caso de Francisco Esperto e Cristóvão Leite, que participou 3 vezes no Paris-Dakar em caminhão. A equipa acabou por ter azar na quarta etapa, onde um dos Toyota HDJ80 partiu um cubo de roda e teve de ficar numa oficina local. Nós gostámos muito de vir, foi a primeira vez que fizemos uma prova deste género. Eu e o Cristóvão e o Francisco estávamos mais habituados a provas de roadbook. Foi uma experiência fantástica. As pistas eram muito boas, diversificadas, montanha, areia, pedra, havia de tudo, neve. E foi a primeira vez que navegámos por pontos. Portanto, ao princípio sentimos um bocadinho atrapalhados, é verdade. Aos poucos fomos adaptando um bocadinho aqui à forma de funcionar e gostámos imenso todos, penso que foi muito positivo para todos. Para além dos problemas mecânicos, as dunas também foram fazendo as suas vítimas, como aconteceu à equipa da TAC, terceiro automóvel clube, que literalmente atolou nesta estreia no Sahara Aventura. Depois de 4 dias de aventura, pilotos, máquinas e penduras chegavam ao fim desta aventura por terras marroquinas, numa quinta e última etapa de 6 horas, com waypoints a levarem os participantes a pontos de grande interesse paisagístico e cultural. E no fim a vitória sorriu aos homens da Pro Series Desert Team, que ainda assim sofreram depois de terem partido o diferencial traseiro de uma das máquinas. O segredo, acho que foi uma boa equipa, todos nos damos bem, mesmo quando houve dificuldades, e não houve poucas, não houve stresses, ninguém se deu mal, correu tudo bem. Tivemos problemas com o radiador ontem, tivemos algumas dificuldades com os carros ao longo da prova, que foi mais dura do que o habitual. Acho que a equipa e como sempre o ambiente que se vive aqui é sempre muito engraçado, é sempre muito bom. Mas a diferença de pontos valeu-lhes a vitória com 3.510 pontos.
Os homens da terceira Açores terminaram com 3.010 pontos na segunda posição, depois de uma primeira etapa em que não pontuaram. A participação para nós de Sara Aventura começou bastante mal, portanto penalizámos a primeira etapa toda, tínhamos alguns pontos, confiámos um bocadinho na nossa eletrónica, a nossa eletrónica traía-nos um pouco, estávamos mais longe daquilo que pensava que estávamos. Depois aprendemos com isso e nas etapas seguintes fomos tentando melhorar. Hoje passámos um susto no final outra vez, mas felizmente chegamos a tempo. Acho que estamos contentes com a nossa participação. E no lugar mais baixo do pódio terminou a Duo Maquette Parede Car TT, uma estreia nesta prova. Correu bem, tudo isso é muito certo, mas toda esta equipa a competir é a primeira vez que estamos a fazê-lo, nunca tínhamos feito neste tipo de provas e com um elemento novo também a participar pela primeira vez como concorrente. As expectativas foram superadas, conseguimos fazer umas etapas bastante bem conseguidas, outras não, mas pronto, no resultado final foi positivo. Na avaliação final, todas as equipas fazem um balanço positivo, apesar das dificuldades que encontraram. As maiores dificuldades que encontramos, se calhar, fomos nós próprios, porque não estudámos, se calhar, muito bem a lição, mas também faz parte porque crescemos e aprendemos com isso. E pode ser que numa próxima edição esses pormenores não falhem. Achámos a prova muito interessante, mesmo muito. Passámos por sítios espetaculares. Nós, propriamente, já temos passado por alguns, mas Marrocos é muito bonito e há sempre coisas diferentes para ver. A prova, gostei muito da organização. Penso que todos gostamos, não é verdade? Queremos ir para o beijinho agora. Está tudo de parabéns. Nós porque chegámos de reboque e a organização porque foi 5 estrelas, os hotéis, os alojamentos, a simpatia, as amizades. É uma sensação espetacular. Foram dias muito duros, mas ao mesmo tempo muito gratificantes. Chegámos ao fim, às vezes melhor, outras vezes pior. Dá a sensação que agora é que devia começar. Ganhamos ritmo, tivemos alguns azares, praticámos muita condução, mas acima de tudo mecânica. Foi muito bom. Quanto à condução, bom, eu é o que levo daqui. Fiz tudo, trial, lama, areia, até neve. Mas a sensação de conduzir na areia no meio daquelas dunas imensas é, de facto... São as grandes referências, são as dunas. Sem dúvida, é indescritível. Tínhamos convictos para fazer umas 5 etapas com muita convicção para ganhar. Só que, entretanto, os nossos carros este ano não tiveram muito bem e, entretanto, tivemos várias avarias e fez com que nós não chegássemos ao fim e pronto, e ao fim houve a classificação que houve. Devido às máquinas, a equipa é homogénea, esteve bem a nível das partes técnicas e as máquinas não corresponderam à equipa. Nós gostamos muito do Sara Aventura porque é uma prova em que tem 5 etapas muito competitivas e nós já estamos acostumados e gostamos imenso por isso. Esta é a nossa primeira participação no Sahara Aventura, depois de muito trabalho e de muito esforço ao longo de quase 1 ano e meio, para já fazer um grande milheiro, depois de preparar as máquinas, mas sim, valeu a pena pelo convívio, valeu a pena pela experiência, que é completamente diferente, muitos quilómetros diariamente, infelizmente tivemos muitos azares, desde lâminas partidas à frente, atrás, pneus furados, chassis partidos, tivemos que estar a soldar em garagens marroquinas, mas sim, valeu a pena e esperamos que mais alguma vez possamos voltar. E já estão abertas as inscrições para a próxima edição.